Graça e paz, irmãos, da parte de Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Como é bom cantar desta maravilhosa graça e viver a maravilhosa graça de Deus nas nossas vidas. Não tem presente maior e melhor do que a graça de Deus. Eu estava ali e no momento da adoração e no momento de comunhão com o Senhor, quando você e eu estamos adorando o nome dEle, me veio à mente uma ilustração da questão da graça. Acredito até que vocês a conheçam, porque em algum momento me parece que eu vi foi em algum recado, algum compartilhamento do Zap. E falava de um homem que tinha sido condenado e estava na fila da morte. E aquele homem, não sei porquê, tinha um apreço, ou pessoas se importavam com ele. Não era uma pessoa que pessoas não se importassem. E me parece, se eu não me engano, que houve um clamor, uma petição vinda de algumas pessoas para que ele não fosse morto. E fizeram um apelo ao governador daquele estado. E ele não foi como governador, mas ele foi como um pastor, com uma Bíblia e com uma carta, com um documento que dava a ele a sua liberdade. Só que quando ele foi anunciado de que tinha alguém que queria conversar com ele antes dele ir para o corredor da morte, ele disse que não queria ouvir ninguém. E o carcereiro, ainda assim, insistiu com ele que tinha uma pessoa, um pastor que queria falar com ele, e ele disse que não queria ouvir. E avisado a pessoa que queria entrar para falar com ele, ele disse, mas deixe-me tentar. E naquele momento em que ele foi até aquele homem que estava aprisionado numa cela, condenado, faltavam poucas horas, poucos minutos para a sua vida ser ceifada. Ele disse, eu não quero falar com você, eu não quero nada que venha de você, eu quero que você saia daqui. E ele ficou, parece que a história diz que ele ficou tão agitado e tão aborrecido, que o carcereiro temeu pela vida daquele homem que tinha ido falar com ele. Mas aquele homem, assim que saiu, que estava com a carta em mãos, quando ele sai daquele lugar, o carcereiro pergunta para ele, por que você não aceitou? Por que você não recebeu aquele homem que queria tanto falar com você? Ele disse, eu não quero ver ninguém, eu não quero saber de nada, eu não quero saber, a minha vida já está destruída, eu não queria ver ninguém, eu não quero. Eu digo, você não sabia, mas aquela pessoa trazia para você a sua liberdade, a oportunidade que você tinha de sair por aqui, e porque você não quis ouvir, você agora está condenado. E ele, quando chega no seu momento final, parece que é assim, viu? Não sei se eu estou contando a história fidedigna, mas eu acho que mais ou menos a história é assim. Ele pede a palavra, porque ele tinha entendido que tinha recebido algo que não tinha. Ele tinha recebido graça, mas ele recusou a graça. E aí ele pede a palavra
para falar para aqueles que estavam ali aguardando. Com certeza ali talvez estivessem parentes, amigos, pessoas da sua família. E ele diz: hoje eu estou sendo morto. Não é porque me foi me dada a oportunidade, a falta de oportunidade. Em outras palavras, eu não sei dizer bem as palavras, mas similares a estas que eu vou dizer. Ele disse: não é porque não me foi oferecida, mas foi porque eu recusei. Eu recusei. Eu rejeitei o favor que foi me oferecido. Irmãos, é o mês inteiro nós conversando sobre compartilhando graça e misericórdia. Estamos no último dia do mês de outubro, dia 31 de outubro. Durante todo este mês, nós falamos sobre isso. Você já parou para pensar o que é que você vai fazer com este tema? Como é que você vai entrar amanhã, se Deus assim nos permitir, no mês de novembro? Nós vamos, de fato, compartilhar esta graça, temos compartilhado, vamos tomar uma postura, uma posição para continuar compartilhando ou a começar a compartilhar, aqueles que ainda não começaram a compartilhar. Porque a graça, ela precisa ser oferecida às pessoas que precisam. A graça, ela se mostra eficaz dentro do caos humano, dentro do momento humano mais singular e mais perigoso, que é a sua partida deste mundo para a eternidade. A graça, ela precisa ser compartilhada, ela precisa ser estendida a quem mais precisa. E quem é mais que precisa? Tem alguém que precisa mais do que outras? Todos nós precisamos. Todos precisam da graça de Deus. E é neste intuito que, nesta noite, eu quero ler com você um texto que fala muito dessa graça, escrito pelo apóstolo Paulo. Hoje recordamos, né, a reforma, o dia da reforma. Somente a graça. A graça nos basta. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro, ou melhor, na carta, na epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Um texto muito conhecido, e um texto que mostra a revelação da graça de Deus para com todos nós. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo.
pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Amém? Eu quero orar com você. Abaixe sua cabeça, nós vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra. Nós Te louvamos porque somente as Escrituras, elas testificam de Ti. Nós Te louvamos porque por intermédio delas nós temos o conhecimento desta tão maravilhosa graça. Nós queremos agradecer, Senhor, pelos pré-reformadores, aqueles que deram a sua vida em defesa do Evangelho, que eles, Senhor, por causa do amor ao Evangelho, deram as suas vidas para que o Evangelho chegasse até nós. Nós queremos agradecer, Senhor, porque o Evangelho da graça de Deus que nos justifica de todo pecado nos alcançou. Obrigada, Senhor, pela obra perfeita de Jesus na cruz, que nos traz justificação. Obrigada porque nós somos salvos, é pela graça de Deus. E isso não emana de nós, não sai de nós, é um dom de Deus. Não vem dos nossos méritos, não vem das nossas obras, não vem das nossas esmolas, não vem do nosso serviço, não vem da nossa dedicação, não vem das nossas orações, não vem dos dízimos e ofertas, não vem. Mas vem de Deus, porque é dom de Deus. Não vem de nenhuma obra, para que nós venhamos nos gloriar. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por esta maravilhosa graça que já nos alcançou. Agora, Senhor, nos encoraja a compartilhar esta graça e essa misericórdia com pessoas que ainda precisam ouvir dela. Ó Senhor, quantos estão a sofrer? Quantos estão, ó Deus? Porque têm rejeitado esta graça. Porque o Deus deste século cegou o entendimento, para que vendo não vejam, e que ouvindo não ouçam e sejam salvos. Mas que nesta noite, os ouvidos sejam abertos, destapados, que os olhos também sejam abertos, Senhor, tira as escamas, para ouvir deste favor do Senhor, e para entregar-se completamente, totalmente, rendidos completamente a esta graça, que por misericórdia foi derramada sobre nós. Muito obrigada, Senhor. Fala ao nosso coração, através da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, esta carta é uma carta muito especial para a igreja nos dias de hoje. Ela traz doutrina, ela traz ensinamento, mas também ela traz uma forma prática de nós vivermos um cristianismo vivo. E nós queremos louvar a Deus, porque Deus salvou com a sua infinita graça a vida do Saulo. O Saulo que era um perseguidor,
O Saulo que consentia na morte de pessoas inocentes. O Saulo que adentrava casas para tirar cristãos, aqueles que estavam no caminho do Senhor, para serem presos. Deus transformou aquela vida. E Deus também transformou a nossa, amém? Deus transformou a nossa vida. E aquele homem que outrora era um perseguidor, agora convertido, salvo, liberto, agora ele está com esta missão de levar esta graça a quem não ainda foi alcançado. Havia os judeus, mas havia também aquele grupo que não era da linhagem judaica, que não era hebreu, que não descendia de Abraão, mas que Deus já tinha mostrado, já tinha dado provas que Ele não faz acepção de pessoas. E agora, ele chamado por Deus, ele começa agora a ser esta testemunha fiel do Senhor Jesus, a quem ainda não conhecia, as pessoas que ainda não tinham ouvido falar de Cristo Jesus. Mas como é que ele chega a Éfeso? O capítulo 18 de Atos, lá no finalzinho, vai dizer que ele estava no finalzinho da sua segunda viagem missionária. E ele passa por Éfeso, mas ele não fica, ele fica pouco tempo. Os irmãos queriam muito que ele ficasse, ele disse: eu não vou ficar, eu não posso ficar. Se Deus quiser, eu retornarei. Mas ali ele deixou 2 companheiros, Áquila e Priscila. 2 fazedores de tendas, 2 cooperadores de Deus, juntamente com Paulo. E eles ficam naquela cidade. Logo depois, Apolo chega naquela comunidade também. Mas Paulo não fica ali. Paulo vai embora para Cesareia, porque ele precisava passar em Jerusalém. No capítulo 19 de Atos, nós vamos encontrar Paulo retornando a Éfeso. E Paulo, quando chega lá, ele vai encontrar pessoas diversas. Ele chega e começa e encontra, quando ele chega naquela região de Éfeso, ele encontra alguns discípulos, alguns homens, que tinham sido discípulos de João o Batista, tinham sido batizados, eram discípulos de Jesus, mas eles não tinham conhecimento do Espírito Santo. E quando Paulo os encontra, Paulo fala sobre Jesus, dizendo para aqueles homens que Jesus o Cristo era aquele que haveria de vir e que João tinha pregado. E aqueles homens, quando ouvem aquela mensagem, eles reconhecem Jesus, o Cristo, e foram batizados ali no nome do Senhor Jesus. Paulo impõe as mãos e o Espírito Santo vem sobre eles. Mas naquele lugar também existiam pessoas que ainda também não ouviram e não sabiam e não podiam identificar Jesus como Cristo. E ele vai para a sinagoga. E lá, por um período de 3 meses, ele começa a apresentar a Jesus, discutindo, persuadindo acerca do reino, mostrando que Jesus, o Cristo, era o Cristo, o enviado de Deus, o escolhido, o Messias. Só que também naquela condição, daquele tempo, tiveram pessoas que não aceitaram,
que endureceram seus corações quando ouviram a palavra. Tiveram pessoas que não quiseram obedecer e começaram a falar mal do caminho diante das multidões. Foi quando Paulo percebeu, ele entendeu que ele precisava sair dali com aqueles que tinham crido, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Evangelho não é salvação para quem não crê. Evangelho é salvação para quem dá crédito à palavra de Deus. E por 2 anos, quando Paulo sai com aqueles irmãos, fica discipulando aqueles irmãos por 2 anos na escola de Tirano. E ele ia e ensinava a palavra. E aqueles que estavam ali estavam sendo edificados, estavam vindo. E dentre estes que estavam lá com ele, tinha aqueles judeus que acreditaram que Jesus era o Cristo, mas também havia gentios, pessoas que não eram judeus, mostrando assim que Deus não faz acepção de pessoas. Irmãos, aquela cidade precisava ouvir do Evangelho. Aquela cidade, ela vivia numa idolatria muito grande. Havia um templo muito grande, dedicado a uma deusa, chamada Diana. E eu fico a pensar que quando Paulo chega ali, a tristeza que poderia ter brotado do seu coração, quando viu tantas pessoas caminhando de um lado para outro, perdidas, sem ter direção, acreditando que o que elas estavam fazendo ali naquele templo, daquela grande deusa que era tida como uma deusa importantíssima daquela região, de toda a Europa, andando de um lado para outro. E Paulo, acredito que dentro de si ele se compungiu, ele se constrangeu, ele disse: essas pessoas precisam sair da cegueira espiritual que elas vivem. Não dá para ficar com esta mensagem só para mim. Enquanto eu olho e vejo multidões e multidões seguindo por caminho largo, onde é a perdição, porque o caminho estreito é que conduz à vida, mas o largo é que conduz à perdição. E quando Paulo percebe isso, Deus começa a fazer um mover muito grande, irmãos. Quando ele começa a ensinar, e com certeza aqueles discípulos também começam a testemunhar, Deus começa a fazer algo impressionante. Naquela cidade que havia muitos enfermos, as doenças começavam a ir embora, porque Paulo naquele lugar começou a fazer milagres extraordinários pelo poder do Espírito Santo. Chega um momento que tem um grupo naquela cidade que eram filhos de um certo sacerdote, e vendo aquela manifestação sobrenatural de Deus, trazendo vida a quem precisava de vida, começaram também a querer fazer o que Paulo estava fazendo. Só que, quando eles foram expulsar alguns demônios, os demônios disseram para ele, o espírito maligno disse: olha, a Jesus eu conheço, também sei quem é Paulo,
Mas vocês, quem são vocês? E eu sei que aquele homem que estava com aquele espírito maligno saltou sobre aqueles homens e os envergonharam. E houve um grande temor naquele lugar. Um grande temor. Porque eles entenderam que este nome era tão poderoso que não podia ser manipulado ou falado por qualquer pessoa que não tivesse autoridade. O temor se estabeleceu no coração daqueles efésios, porque eles entenderam que eles estavam lidando com algo tão sobrenatural, tão poderoso, tão forte, que não era qualquer pessoa que poderia invocar o nome de Jesus. Era uma cidade que tinha artes mágicas, muito ocultismo. E as pessoas que eram envolvidas com essas práticas sabiam que não poderia ser de qualquer maneira e de qualquer forma para fazer as suas artes mágicas. Se uma palavra viesse errado, poderia ter qualquer problema, ou até mesmo se voltar contra ele, aquilo que eles estavam ali. Havia bulas, havia livros de magia, tinha que ser seguidos à risca. Havia uma preocupação daqueles que eram envolvidos com estas práticas, de fazer tudo ao pé da letra, porque senão poderia dar alguma coisa errada e eles poderiam ser prejudicados também. E quando eles tentaram usar o nome de Jesus para expulsar, eles disseram, no imaginário daqueles homens, disseram: nós estamos lidando com algo muito grande, maior que nós. É algo muito poderoso. E nós não sabemos como lidar com ele. E o nome do Senhor começou a ser temido por aqueles que eram judeus, mas que também outros que eram gregos. E veio um temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido naquele lugar, naquela cidade de Éfeso. Muitos dos que tinham visto e ouvido, creram. E quando eles creram, eles começaram a se arrepender e começaram a confessar, revelando, confessando os seus atos. Houve arrependimento. E a Bíblia diz lá em Atos 19, que muitos também dos que tinham praticado estas artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos. E se fosse calcular o valor destes, o valor se aproximava de 50 mil moedas de prata. E a palavra de Deus ia crescendo naquele ambiente poderosamente e prevalecia. Irmãos, Paulo, quando chegou ali, que viu tanta coisa que doía no seu coração, e com certeza o coração de Deus, ele disse: eu não posso deixar de anunciar. E nós, quantos estão aí fora, em situações semelhantes, desavisados, desapercebidos, cegos, sem conhecer a graça que foi manifestada. E quando estes que se convertem, que formam aquela igreja, agora Paulo está escrevendo para eles e dizendo para eles: olha, nós estávamos assim, nós estávamos mortos e ele nos vivificou. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas Cristo nos fez de volta, nos trouxe de volta à vida. A vida.
Quem está morto, eu não sei quantos aqui já puderam acompanhar alguém nos seus últimos momentos de vida. A pessoa que está morrendo, ela sente, algumas delas, uma agitação muito grande, uma confusão mental muito grande. Uma das coisas que acontece com alguns é a pele ficar logo azulada. Ela perde, vai perdendo os sentidos vão se esvaindo. Não conseguem mais ver, não conseguem mais se movimentar. Uma pessoa morta, ela não ouve. Uma pessoa morta, ela não enxerga. Ela não tem sensibilidade na sua pele. Tudo se esvai, tudo acaba. Por mais que você esteja ali falando para ela algo, ela não vai ouvir, porque ela está morta. Por mais que você queira que ela olhe para você, ela não vai olhar, porque ela não mais olha, ela não tem mais visão. E é isso que o pecado faz com o homem. Vai tirando toda a sua sensibilidade. Vai tirando toda a sua visão para enxergar a graça de Deus. Vai tapando os seus ouvidos para não ouvir mais da graça de Deus. Quem está morto nos seus pecados, está morto. Não consegue ouvir, não consegue ver. As pessoas falam, mas elas não conseguem ouvir. E Paulo faz questão de dizer a Timóteo, nessa segunda viagem, Timóteo é companheiro de Paulo também com Silas. E em um dado momento ele está preso, ele escreve essa carta da prisão. E ele diz lá para Timóteo, Timóteo, olha, haverá dias difíceis, Timóteo. O pecado vai estar sem controle nos últimos dias. Sabe de que maneira, Timóteo? Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Elas serão incapazes de se controlar, elas não terão domínio sobre si, elas estarão completamente descontroladas emocionalmente. Essas pessoas, Timóteo, dos últimos dias, elas serão orgulhosas, elas zombarão de Deus, elas desobedecerão aos seus pais, elas são ingratas, elas são completamente más, Timóteo. E Timóteo estava em Éfeso. As pessoas ficarão com seus corações duros, porque o pecado naqueles últimos dias será muito grande. E elas nunca se submeterão aos outros. Serão sempre mentirosas e desordeiras. E não se incomodarão com a imoralidade. Essas pessoas, Timóteo, serão rudes, cruéis. Elas escarnecerão daqueles que procuram ser bons. Serão traidoras de seus amigos, atrevidas, inchadas de orgulho, e preferirão ser amantes do prazer do que amigos de Deus. Terão aparência, só aparência de piedade, porém não acreditarão realmente em nada do que ouvem. 2 Timóteo 3, de 2 a 5. É Paulo escrevendo a Timóteo estas coisas. A versão que eu li foi a versão, a Bíblia Viva. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, tudo isso é porque o pecado está sem controle.
e dominando as pessoas de tal maneira que as fazem estar mortas no pecado. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quem vive no pecado está inerte, vai se esfriando aos poucos e não consegue enxergar a glória de Deus, porque não mais ouve, não mais sente os estímulos. A graça precisa ser compartilhada a estes que estão necessitados, destes que ainda têm andado no curso deste mundo, no qual tem operado o espírito que tem operado nos filhos da desobediência, como diz aqui Efésios capítulo 2, versículo 2. E Paulo continua falando àqueles efésios, olha só, entre os quais todos nós também antes andávamos nesses desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A ira de Deus estava sobre nós. A ira de Deus estava sobre nós, por causa do pecado, desta natureza pecaminosa, que contaminou o homem, desde o princípio ali no Jardim do Éden, quando o homem e a mulher caíram. Deus nos quer viver, ou melhor, Deus quer que vivamos em novidade de vida, em espírito. Porque as obras da carne que são manifestas não agradam a Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni. Que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. O homem estava perdido, irmãos. Nós estávamos perdidos. Você e eu estávamos perdidos. A ira de Deus estava sobre nós. Não havia chance para nós. Nós de nós mesmos não poderíamos nos desvencilhar desta condenação. Você entende isso? Que você estava condenado e eu estava condenada. Mas Deus não nos deixou nesta condição. O versículo 4 vai dizer que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós mortos nestes pecados, Ele nos trouxe de volta à vida. Ele nos vivificou juntamente com Cristo, porque pela graça nós somos salvos. Aleluia! É a graça de Deus, irmãos. O favor imerecido dEle que nos salvou. E esta graça, irmãos, ela reflete o amor de Deus por nós. Sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Vai falar lá na Epístola de Romanos. Romanos 5:8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que,
quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E era isso que Paulo queria dizer para aqueles efésios: valorize esta graça. Esta graça, valorize. Porque foi pago um preço de sangue. Esta graça, irmãos, para uma situação de um morto, para um morto ressuscitar, é necessário um poder sobrenatural. Jesus, quando ressuscitou alguns mortos, todos sabiam que nem todos poderiam fazer aquilo, se não fosse alguém com a autoridade de Deus. E quando Jesus ressuscitou mortos, ali eles viam a demonstração do poder de Deus. O poder sobrenatural de Deus, trazendo de volta a vida. E para quem está morto nos seus pecados, somente a ação graciosa de Deus, através da sua graça, para trazer de volta a vida que a gente precisa para estar com Deus. Somente. E esta graça, irmãos, ela nos coloca em um lugar tão especial. Paulo aqui dizendo, ele vai falar, para mostrar nos séculos vindouros, no 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Cristo nos tira de lá de baixo, do lugar mais ínfimo, do lugar mais profundo, mais sujo, e nos eleva para um lugar, para se assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Dá roupa nova, põe um anel do dedo, como fez com o filho pródigo. Abre os braços, aceita o filho que volta de volta para a casa do pai. Não importa como ele está, o pai quer o filho com ele, para ter por perto. E faz assentar-se a uma mesa com um banquete. É isso que Deus faz conosco. Faz isso com qualquer um que crê no Filho de Deus, no unigênito Filho de Deus. Mas estamos terminando. Somos salvos, irmãos. Essa graça que foi dispensada sobre nós nos dá essa salvação. A salvação que é prometida por Deus através de Jesus Cristo, que é pela essa graça que nós somos salvos por meio da fé. Essa salvação que Jesus disse: eu vou para o Pai e vou preparar lugar. Não fiquem tristes. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele vai ser muito enfático. Não fiquem tristes, não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, mas também creia em mim, disse Jesus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé ainda perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é o caminho, irmãos. Cristo é o caminho. Mas Deus não nos salvou, nos tirou do pecado, nos purificou com o seu sangue, perdoou, deu novas vestes.
deu-nos salvação, nos mostrou o caminho para ficar conosco. Olha o que o texto diz. O texto está dizendo aqui que somos feitura de Deus, criados, recriados em Cristo Jesus, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou muito antes para que pudéssemos andar nelas. É aí que entra o compartilhar da graça e da misericórdia que você recebeu. E nós não podemos ser egoístas. Nós não podemos reter esta palavra para nós e não compartilhar com outros que tanto necessitam, que tanto precisam. Você já pensou onde você estaria hoje, onde nós estaríamos, se a nossa vida não tivesse sido sustentada pela graça de Deus? Que essa graça que Ele nos dá, que compartilha seu poder e seus recursos conosco para nosso benefício eterno. Você já pensou onde nós estaríamos hoje se nós não tivéssemos sendo sustentados por esta graça, alcançados por esta graça? Está terminando, irmãos, este mês. Hoje é o último dia. Como nós vamos sair daqui? O que vai mudar na nossa vida? Será que vai mudar a nossa maneira de compartilhar? Porque somos convidados todos os dias para compartilhar graça e misericórdia. Assim como Paulo viu aquela situação daqueles efésios que viviam naquele caos e que compartilhou a graça de Jesus com eles. Nós também precisamos compartilhar esta graça. A graça também nos capacita, eu quero dizer para você, não foi fácil. Eu parei ali naquele momento, mas eu quero terminar dizendo que Paulo teve muitos problemas ali em Éfeso, porque levantou-se também um grupo de pessoas que viu seu lucro ir por água abaixo e quiseram aprender, né? Paulo, maltratá-lo. Mas a graça também, ela nos capacita para o sofrimento, para sofrer por Cristo. Tem muitos por aí sofrendo por amor ao Evangelho. Estão em lugares inóspitos, estão em lugares insalubres, estão em lugares os mais diversos que os irmãos possam imaginar. Mas aqueles que estão lá também estão sendo sustentados pela graça de Deus. Aqueles que estão lá também estão sendo confortados pela graça de Deus. Porque a graça de Deus nos basta. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça, irmãos, perdoa. A graça compartilha recursos para suprir as necessidades. A graça que também a gente oferece, aconselha pacientemente. A graça ouve, a graça entende e a graça também ama. A graça vê o potencial antes de ver os problemas. Esta é a maravilhosa graça que Deus faz para conosco e que somos convidados com Ele também a oferecer graça. Eu quero que você se coloque de pé. Queria pedir a ajuda aí do ministério. E eu gostaria de fazer um apelo nesta noite. Primeiro, um apelo para aqueles que ainda não aceitaram a graça de Jesus. Que Deus está oferecendo
para você nessa noite. Eu não sei se tem alguém aqui nessa condição, mas eu vou fazer. Deus está estendendo graça para você nesta noite. Você que está em casa. Não importa a condição que você vive ou viveu, ou estava ou está. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer lhe dar uma nova vida em Cristo. Quer fazer de você uma nova criação nele. Uma nova criatura. Ele quer dizer para você que as coisas velhas, vão ficar no passado. Vai tudo se fazer novo. Se tiver alguém aqui que quer receber este presente de Deus, não faça como aquela pessoa que logo no início eu contei aqui, que recusou a graça e que estava agora sendo condenado porque ele não aceitou, porque ele rejeitou o presente de Deus. Se tem alguém aqui, levante sua mão, nós vamos orar por você. Mas eu quero fazer também um outro pedido aqui, ou um outro convite. Você quer compartilhar essa graça, mas você precisa de um encorajamento. Nós vamos entrar agora num outro período que é não se envergonhe de testemunhar. E você pode dizer, eu não sei como começar, eu queria muito falar do amor de Deus, mas eu não sei, eu fico... Se você quiser isso, nós vamos pedir a você também que venha aqui. Pastor Pereira vai orar, caso você queira mudar, saia desse 0 a 0. Crie coragem. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem para anunciar as suas boas novas. Você não vai querer ficar somente com essa mensagem para você, não. Você quer ganhar vidas, você quer ganhar almas. Você não quer se apresentar diante de Deus com as mãos vazias. Mas você tem essa dificuldade, vem aqui. Para Deus te encher do Espírito Santo. Para Deus te capacitar no abrir da sua boca, para você falar do amor de Deus. E testemunhar, sem vergonha nenhuma. Porque você vai dizer... O Evangelho de Deus, que é o poder, transformou a minha vida e pode transformar a sua. Esse encorajamento, se você não tem, eu vou pedir ao pastor Pereira que venha aqui orar por você. Porque, irmão, só quem quer produzir frutos, quem não quer ficar no 0 a 0 é que tem coragem de fazer isso. Se você já faz, glória a Deus. Se você já tem falado do amor de Deus, glória a Deus. Mas compartilhe, testemunhe. Nós vamos orar. Eu vou pedir, enquanto isso, cadê o ministério? Usa-me, Senhor. O cântico que vocês cantaram aqui agora há pouco. Se você também quiser vir ser usado por Deus, tem hora aqui para você. Enquanto estivermos cantando aqui, você pode vir para ser cheio do Espírito. Para ser uma testemunha fiel, onde quer que você esteja. Não importa onde, no seu trabalho, dentro da sua casa. Tenha coragem de falar para quem precisa. Vamos ser encorajados por Deus. Em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa
fecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Você quer ser usado por Deus? Quebranta o meu. É hora, é oportunidade. Se você tem vergonha de falar do Evangelho, não se envergonhe não, que é o poder de Deus. Você quer uma unção de Deus para falar de Cristo, testemunhar? Não perca essa oportunidade. Você que está em casa também, se coloque diante de Deus e peça a Ele para te usar no poder e na autoridade do Espírito. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar para ganhar vidas, almas, compartilhando a graça. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha que acerto ao eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia. 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 Deus está aqui. Eu sei que você que não veio, talvez não entendeu que todos nós deveríamos estar aqui. Mas eu creio que aonde você estiver, você está dizendo: Deus, eu estou pronto. Porque quando eu vi o convite, o meu coração queimou, a minha alma vivificou. Porque eu não estou fazendo e eu quero fazer. Eu não estou na brecha, mas eu quero estar. E se você não está? O Espírito de Deus usou a ministra Alessandra para lhe encorajar a voltar ao primeiro amor e dar testemunho de Deus. Maravilhoso e eterno Deus. Aqui está o teu ungido,
Aqui estão os teus filhos que se colocaram aqui à frente, diante do teu altar. Mas aqui também está a tua igreja. E todos nós em uma, amém, igreja? Nós pedimos ao Senhor que do céu seja ordenado por Deus, por Cristo, e o Espírito Santo venha nos envolver, aleluia, para que nós compreendamos o querer de Deus, que nós possamos experimentar deste amor que inunda o meu e o seu coração, e possa também compartilhar esse amor, essa graça, essa misericórdia a tantas pessoas que estão gemendo, chorando, aflito, carente de uma palavra, carente de Deus. Deus usa a tua igreja. Usa o teu filho que ora agora. Usa cada um que se comprometeu a se colocar à frente. Mas eu tenho certeza que muitos não vieram, mas o seu coração está igual ao meu, ávido pelo grande avivamento de Deus na sua vida ou na nossa vida. Quem concorda comigo, dá um brado de glória a Deus. Mais um glória a Deus. Dá outro glória a Deus. Derrama teu avivamento sobre nós. Oh, meu Deus. Porque nós queremos ver a tua glória. E queremos compartilhar também da mesma. Fazer com que Boa Vista de São Caetano seja um bairro transformado através do meu e do seu testemunho, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Abençoa a tua filha, ministra Alessandra, que está diante de ti sendo encorajada pelo Espírito Santo. Abençoa esta nova diretoria que está se comprometendo a estar na brecha com o Senhor. Nos enche da tua graça. Derrama uma comunhão perfeita entre nós, porque nós te pedimos, rendidos como estamos, no nome poderoso do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que a consolação do Deus Espírito Santo encontre lugar no meu e no seu coração, que estamos aqui na igreja. Mas você também que está em casa nos assistindo, que também seja esta bênção ordenada na sua vida, em todas as igrejas espalhadas em todo o mundo. E a igreja aqui diz amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Aplauda o Senhor, glorifique a Deus, exalte o nome do Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar uma semana de paz. Que Deus abençoe.